A todos, que Deus nos abençoe. Meu nome é Marcelo, estamos em mais um estudo da série Ouvindo a Voz de Deus, estudo número 15, a Lei Moral. Esperamos que esse estudo venha contribuir um pouco mais no conhecimento de cada um que venha estudá-lo e que nós possamos, no decorrer da nossa vida, aprender cada vez mais sobre a Palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais uma noite, por mais um momento aqui na Tua presença, que esteja conosco, nos auxiliando, que tudo seja feito para a Tua honra e glória, nos perdoe por nossas falhas e pecados e nos auxilie, nos dando a Tua sabedoria. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos, hoje e para tudo sempre. Amém. Relembrando um pouco do estudo 14, no estudo 14 foi proposta a seguinte divisão em aspectos nas instruções de Deus. Então, a lei de Deus seria uma lei única, mas que teria aspectos distintos. Leis civis, uma lei que eu enxergo como civil, por exemplo, é a lei referente à carta de desquite, né? Jesus falou que a carta de desquite foi dada por causa da dureza do coração do homem. Ou seja, ela não era uma lei de cunho permanente. Ela não era o padrão inicial, né? Jesus falou, no princípio não foi assim. E aí ele muda essa concepção, restringindo, né, o que era aberto, o que era amplo. Ele restringe. Alguns acreditam que mais que restringir, acho que todas as interpretações caminham para a restrição. Mas algumas, uma ou outra é ainda mais restritiva, né? E aí, posteriormente, nós podemos conversar sobre isso, mas de qualquer forma, ele fala que não era assim no princípio, o simples desejo de dar uma carta de desquite. E aí nós pensamos, se ela não tinha caráter permanente, se ela não era cerimonial, se ela não estava vinculada à saúde, né? Não era nada especificamente vinculada à saúde. Então, ela era uma lei de cunho civil. Quando nós dizemos que a lei, o quarto tipo de lei é moral, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos dizendo que é uma lei de cunho permanente, que foi dado desde o princípio, ou seja, que em termos de dedução lógica não faria sentido que ela fosse apenas por um período, que ela tivesse um determinado início, mas não desde quando Deus criou os seres humanos. Por exemplo, né? Deus cria Adão e Eva e permite o assassinato. Não faria sentido, não é? Deus cria Adão e Eva para que eles crescessem, se multiplicassem na terra e permitisse o assassinato. Não assassinarás, né? Então, não é uma coisa coerente, não é? Algumas leis existe uma certa dificuldade de se enxergar se ela tem cunho civil ou não. Existe até uma questão de, às vezes, não se refletir nas instruções, inclusive no sentido de verificar a semelhança com os 10 mandamentos, não é? Então, quando a lei falava, por exemplo, que se alguém furtasse um boi, deveria oferecer uma quantidade a mais para aquele boi furtado. Então, isso é uma lei relacionada a que mandamento? De não furtar, não furtarás. Então, quando fala de não cometer nenhum negócio ilícito, né? Negócio fraudulento. Se a gente for olhar, tanto nós podemos relacionar com a questão de não furtar, porque o negócio fraudulento, na maioria das vezes, né, é para prejudicar alguém, é para furtar algo de alguém, é para prejudicar alguém, e também na questão de não dar falso testemunho contra o próximo, por exemplo. Então nós vemos esse tipo de relação que pode ser encontrado na Palavra de Deus. E nesse sentido nós falamos de diferenciar as instruções, né, em aspectos distintos. Então civil, por exemplo, né, vou colocar uma colocação civil. Civil
por exemplo, um dos processos de classificar uma lei como tendo o aspecto civil é verificar, seria por exclusão. Ela tem aspecto permanente? Ela não foi considerada de forma permanente por quê? Ela é cerimonial, ela é de saúde, relacionada à saúde, então aí nós colocamos como civil. Então nós temos as leis cerimoniais, o conjunto de cerimônias relacionados, por exemplo, ao ritual do santuário e todo o conjunto de sacrifícios que era pedido. Leis de saúde, quando Deus fala, por exemplo, que não é para comer determinado tipo de animal por causa da sua característica. A questão das unhas fendidas, a questão de remoer, a questão de ter escama e barbatana. Então, ele deu características físicas do animal. E aí, novamente, se nós pararmos para refletir, se ele deu uma restrição baseada nas características físicas do animal, essa lei, ela não tem cunho civil, ela não é só para aquele povo. Ou seja, qualquer que seja o grupo de pessoas que for comer aquele tipo de carne, aquela carne vai ter a mesma característica, né? Tanto para o judeu, para o não judeu, para quem mora aqui no Brasil, quem mora na África, no Japão, não importa. A característica física do animal foi o, o divisor da separação. Então, se ele for o divisor da separação, não faz sentido imaginar isso como uma lei de cunho civil. Então, isso são só algumas formas de análise da Bíblia e eu espero que nós possamos, com o decorrer do tempo, conversar com calma sobre isso, né? Não é algo para ser analisado de supetão, né? Requer tempo, paciência e principalmente humildade, né? Nós devemos conversar e deixar que o texto se confirme por si mesmo. A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo. Nós entendemos que o sacrifício de animais, ele deixou de ter vigor quando Cristo morreu. Ele passa a ser o nosso sacrifício único. Jesus seguia os 10 mandamentos. Jesus seguia todos os mandamentos que estavam sob sua alçada. Em que sentido? Ele não seguia os mandamentos referentes aos sacerdotes, por exemplo, porque ele não era sacerdote. Ele não seguia os mandamentos que eram particulares para as mulheres, porque evidentemente ele não era mulher. Mas todos os mandamentos que foram dados para um homem e que não eram específicos de uma classe, né, todos os mandamentos que eram aplicáveis a qualquer pessoa, por exemplo, que todos deveriam seguir, ele seguiu. Ele não seguiu aquilo que ele não precisava seguir, não é? Que era particular de um grupo, como particular dos levitas, particular dos sacerdotes, ou particular das mulheres, né? Ele seguiu os 10 mandamentos, com certeza. Também, não apenas os 10 mandamentos, mas ele seguiu uma série de instruções, uma série de mandamentos. A fé não anula a lei, com certeza. Não é? A fé não anula a lei. Acreditar em algo não anula a necessidade de obediência. Não anula a necessidade do ser humano ter instruções para serem seguidas, né? Depois de Jesus o ser humano segue de coração. A Bíblia fala que o coração humano é mentiroso. Quem o conhecerá? E não existe nenhuma... Paulo, quando com anos de experiência na vida cristã, ele fala da dificuldade de obediência, né? Fala de duas leis que contrastavam dentro dele. Ele fala da natureza, né? Da natureza espiritual e da natureza carnal lutando uma contra a outra. Ou seja, não é algo, definitivamente não é algo natural. É algo que nós devemos lutar. Nós somos criados para as boas obras, mas nós temos o pecado à mostra no mundo, cada vez mais incentivado, e nós temos a natureza pecaminosa, né? Então, nós temos uma dificuldade que pode ser vencida sim, mas não deixa de ser uma dificuldade para a obediência. Então, a ideia de que eu não preciso de uma instrução para obedecer não é uma ideia bíblica, né? A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. Isso é um ponto fundamental. A obediência é o resultado da salvação, mas não apenas isso, não é? Ela tanto é o resultado da salvação como ela é a confirmação da salvação. Se você não obedece, é sinal de que você não está salvo. Por quê? Porque você não exerce fé verdadeira, porque a fé
produz obras. A Bíblia não coloca a fé sem obras, não é? A fé sempre resulta em obras. A graça, o processo da salvação pela graça mediante a fé vem de Deus. Só que a fé vem. Deus implanta a fé em alguns e não coloca em outros, como alguns colocam. Esse não é o pensamento que nós colocamos. Não me parece nem um pouco coerente esse tipo de pensamento. E aceitar de bom grado esse tipo de pensamento é uma forma egoísta de pensar, né? Se for salvo, porque Deus determinou que seria salvo. Se for perdido, porque Deus determinou que seria perdido. Então, tudo que nós fazemos, como já está pré-determinado, é independente, né? Então, se a pessoa viver no erro, ela vai viver no erro não porque ela quer, ela vai viver no erro porque Deus determinou que ela vivesse assim, né? Então, determinados tipos de pensamento acabam complicando e prejudicando o desenvolvimento do evangelho, muitas vezes, né? A lei moral. Os 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas de pedra pelo dedo de Deus, representam o caráter de Deus. Os primeiros 4 mandamentos você vai fazer se amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós temos que diferenciar o seguinte: se eu obedecer aos 4 primeiros mandamentos, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, ou se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou obedecer aos 4 primeiros mandamentos. Eu posso obedecer aos 4 primeiros mandamentos, amando ou não amando a Deus. Mas se eu amar a Deus, evidentemente eu vou obedecer. Então eu posso obedecer sem amor, mas é impossível amar sem obedecer. Então esse é o ponto. O amor é o motivo que faz com que nós obedeçamos com sucesso. Se você obedece e não é por amor, fatalmente você e eu, se viermos obedecer sem amor, fatalmente vamos cair. O amor é algo também que vai se desenvolvendo, né? À medida que da nossa comunhão com Deus, nós vamos amando cada vez mais a Deus, e esse amor vai fazendo com que obedeçamos constantemente e numa intensidade cada vez maior. Os últimos 6, amor ao próximo como a nós mesmos. É o mesmo raciocínio, né? Eu posso obedecer aos últimos 6 sem amar, mas é impossível amar sem obedecer. Então, se eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, ou mais ainda, se eu amo ao meu próximo como Jesus nos amou, ou pelo menos tento ao máximo me parecer com esse amor, fazer com que o meu amor se pareça com esse amor, fatalmente vou obedecer aos 6 últimos. A obediência à lei não salva é o resultado da salvação. A natureza está regida por leis. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. Quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? Então, Êxodo 20, 13 a 17 e Êxodo 31, 18 coloca para nós quais são os 10 mandamentos. Vou colocar aqui para nós, né, usando a versão Almeida contemporânea da Bíblia Thompson. Que nos diz o seguinte: eu vou ler a partir do verso 1. Nos diz: então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. Então Deus repete, Deus fala com eles e repete o que estava nas tábuas, né? E ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então a lei escraviza de forma alguma. A lei é dada no contexto de liberdade. Então Deus está dizendo: é porque vocês são livres que eu estou estabelecendo essa norma, essas instruções para que vocês obedeçam. Agora vocês são livres para obedecer, para escolher ficar com esse povo ou ir para outro povo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam,
Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nenhum trabalho, no caso aqui está escrito, né? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao sétimo dia descansou, por isso abençoou o Senhor Deus o dia de sábado e santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, e 31:18 nos diz: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então, quem escreveu os 10 mandamentos? Deus. Ele é o autor não só dos 10 mandamentos, ele é o autor de todas as instruções que estão na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, em especial na parte que contém as instruções. Mas os 10 mandamentos, a Bíblia fala que foram escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Aí existe uma variação de interpretação, né? Alguns dizem que seria os dedos de Deus, seria equivalente ao Espírito Santo. E aí, posteriormente, nós podemos comentar sobre isso também. Segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Na verdade, quando Jesus falou isso, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aqui o termo lei e os profetas, se nós considerarmos que a divisão da Taná, das escrituras hebraicas, que seria o que hoje é conhecido como Antigo Testamento, era dividido em lei, profetas e escritos. Então ele está dizendo que basicamente tudo que Deus instruiu a eles desde o começo, desde o Gênesis até Malaquias, dependia desses 2 mandamentos. Ou seja, tudo foi escrito em função de se amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, veja que ele não está apenas resumindo, ou ainda que estivesse, né, o resumo não anula o conteúdo resumido. Ele diz o quê? Diz que apenas passaram a vigorar esses 2? Não, ele está dizendo que desses 2 depende tudo. Não é? Então ele fala, olha, disso aqui, esses 2 mandamentos são a base de tudo. Né? Longe de anular, ele está confirmando tudo que foi escrito e dizendo que tudo depende do amor a Deus sobre todas as coisas e do amor ao próximo como a si mesmo. Então, ele dividiu os 10 mandamentos em 2 partes? Não. Né? Ele não dividiu os 10 mandamentos em 2 partes. Ele diz que ele dividiu todas as instruções, basicamente. E na verdade, todas as instruções não. Ele diz que tudo foi dado para desenvolver no homem, basicamente, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque também há o amor de Deus para nós, né, que não está em nenhum desses 2 mandamentos. Porque Deus não precisa de mandamento para nos amar. Então, em termos de instrução dada ao homem, todas as instruções, todas as histórias, tudo que é contido nos livros, foi para desenvolver ou manter no homem o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí nós podemos dizer que, se nós pegarmos os 3 primeiros mandamentos, nós teremos bem nitidamente o amor a Deus sobre todas as coisas. Se nós pegarmos do 5º ao 10º, nós teremos o amor ao próximo como a si mesmo e também o amor a Deus sobre todas as coisas ali, né? Porque para que amemos ao próximo verdadeiramente, o amor a Deus tem que estar presente em nós.
E o quarto mandamento, ele envolve as duas coisas, não é? A dedicação a Deus, ou seja, você separa aquele dia para cessar as atividades, porque Deus cessou as dele. E nós passamos a fazer algo diferenciado naquele dia por ele, então o amor a Deus sobre todas as coisas, e também o amor a nós mesmos, né? Amar assim como a si mesmo. O amor a nós mesmos por preservar o nosso corpo, a nossa mente, e por preservar aqueles que estiverem ao nosso alcance também, estiver sujeitos a nós, no sentido de que eles também tenham a possibilidade de descansar. Então, Jesus, ele coloca, não necessariamente divide, mas nós podemos, de certa forma, dividir os 10 mandamentos, né? Nesse contexto, dizer que os 4 primeiros mandamentos deixam bem enfatizado o amor a Deus sobre todas as coisas, mas também o quarto é um misto, né? Ele deixa também o amor ao próximo como a nós mesmos evidente. E os 6 últimos deixam o amor ao próximo como a nós mesmos evidente também. Então, essa forma de dizer que dividiu é apenas uma forma de didática, vamos dizer assim, de mostrar que o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos é a base, é o que sustenta os mandamentos. E se nós olharmos esse ou aquele mandamento, nós vamos ver que eles se encaixam neste, naquele ou em ambos, inclusive, né? Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Ou seja, ele está dizendo o quê? Não penseis que vim revogar o que já está determinado. Porque lei e os profetas, né, nós podemos dizer que ele está se referindo aqui a tudo que foi dado como instrução ao povo até aquele momento, que Deus havia dado. Então ele fala, eu não vim revogar nada do que foi escrito. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, aí alguns fazem um raciocínio equivocado. Ah, nem um i ou um tio jamais passará até que tudo se cumpra, então quando se cumpre, tudo acaba. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que quando algo se cumprisse, poderia ser, né? Nem isso ele está dizendo diretamente, né? Nós podemos até fazer uma dedução lógica no sentido de que, então quando se cumprir pode ser que algo passe da lei. Como, por exemplo, quando a função do sacrifício de animais se cumpriu, então isso se tornou desnecessário. Então não precisamos mais oferecer sacrifício de animais. O sacrifício de Jesus passa a vigorar. Então, aí nós podemos fazer essa dedução, né? Nenhum i ou tio passará até que tudo se cumpra. Então, cumprindo-se, pode existir algo que passou. Mas eu não posso deduzir que que quando ele morre tudo se cumpriu e tudo deixou de vigorar, né? E foi tudo cumprido e deixou de ter utilidade a Taná, o conhecido Antigo Testamento, né? Então esse é um raciocínio errado, não foi isso que Jesus falou. Se você olhar bem, ele está dizendo que nada poderia passar até que fosse cumprido. Ele não está dizendo que tudo seria cumprido com sua morte e que passaria a deixar de ter validade, né? Não posso deduzir isso desse texto. Então, quando ele fala da validade, ele diz, não, todas as instruções lá são válidas, né? Então, a princípio, é preciso que haja um motivo muito forte para que eu deixe de cumprir algo que estava determinado antes. Não posso simplesmente pegar um verso isolado de Paulo ou alguns versos e dizer, até porque Paulo não tinha autoridade para desmentir o que Jesus ensinou. Então, eu não posso simplesmente pegar um verso isolado de Paulo e dizer que tudo se cumpriu e acabou a necessidade e que para ter validade eu tenho que ter tudo confirmado nas escrituras a partir de Jesus. De Jesus para cá, né? Dos evangelhos para cá. Mateus 19:17, respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então,
com relação à validade dos mandamentos, nós estamos vendo aqui um padrão que Jesus mantém a validade dos mandamentos, da necessidade deles. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João 15, 10. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Ele confirmou. Acaso Deus permite mudanças em suas palavras ou nos mandamentos? Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus não muda. Isso não quer dizer que não haja necessidade de mudança de uma instrução ou outra. O próprio Jesus confirmou isso ao dizer que a lei dele, carta de desquite ou de divórcio, né, foi dada por causa da dureza do coração humano, mas não era assim desde o princípio, e ele modifica. Ele restringe essa lei, né? O que foi dado sem restrição alguma, a não ser que, em último caso, se nós comparássemos essa instrução com outras instruções e fizéssemos algumas restrições ali. Mas a forma que Jesus coloca nos dá a entender justamente que não havia uma restrição, assim como ele havia dado, não é? Ou seja, ele dá uma restrição gigantesca, né? Ele deixa bem restrito a questão do, do desquite com a possibilidade de um novo relacionamento, né? Então, podemos até pensar que poderia se desquitar por outros motivos, mas não com a possibilidade de ter um novo relacionamento. Então, ele deu uma restrição, ele deu uma diferenciação nesse mandamento. Então, houve uma mudança nesse sentido, né? Houve aquilo que foi dado no princípio, houve uma mudança. Deus mudou? Não. Mudou a situação, não é? Então, aqui nós temos que olhar com uma certa cautela, né, essa junção de textos, né? Não no sentido de que não existe mandamentos hoje, não, pelo contrário, mas no sentido de se entender que o fato de Deus não mudar não significa que as situações se modificaram e algumas coisas foram dadas de forma provisória, como a lei do desquite, por exemplo, né? E a lei do sacrifício, que segundo nós, a maioria dos cristãos concorda que a lei do sacrifício de animais deixou de vigorar devido ao sacrifício de Jesus. Então houve uma mudança na forma do cumprimento da necessidade de sangue para remissão dos pecados. Apocalipse 22, 18 a 19. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Então, Deus não permite uma mudança dada pelo homem. Se algo tiver que ser modificado, o próprio Deus tem que deixar isso bem explícito. Assim como Jesus deixou bem explícito em alguns momentos, né? E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas no livro. E aí nós fazemos uma aplicação a toda a Bíblia, né? Porque não faz sentido que alguém deliberadamente modifique o que Deus estabelece e que isso seja entendido como algo que é permitido, né? Deus dá uma instrução específica, a pessoa vai lá e modifica a bel prazer e acha que está tudo bem. Obviamente que isso não pode ser feito. Mas nós não podemos também nos esquecer que nós não seguimos, por exemplo, o ritual de sacrifício que os judeus seguiam, que foi dado para o povo de Israel e que foi seguido até mesmo antes do povo de Israel, né, na questão de sacrifício de animais. Então nós não seguimos isso. Então há leis que foram dadas, que estão lá no Pentateuco e que nós não seguimos mais no sentido de oferecer sacrifício de animais. Ou seja, se cumpriu em Cristo em que sentido? Que Ele é o sacrifício. O problema é que as pessoas começaram a generalizar. Não, Ele é o meu descanso, então eu não preciso descansar, né? E aí nós perguntamos, né? Ele é o nosso pai, então eu não preciso honrar pai e mãe? Né? Então são coisas que aí muitas vezes a pessoa acaba confundindo, né? A Bíblia coloca que Deus é como um esposo. Se Deus é como um esposo, então o ideal seria a mulher ficar sem marido. Então fica uma coisa, né?
Deus é nosso esposo, então, por ele ser o nosso esposo, os homens que fazem parte da igreja acabam sendo adeptos da homossexualidade? Obviamente que não. Obviamente que quando Deus instituiu essa, essa comparação, não foi, né? Fica claro na Bíblia que não foi com esse sentido. Assim como dizer que Deus é o nosso descanso, ele sempre foi o descanso do seu povo e dos indivíduos, desde o começo, e nem por isso ele deixou de dar um descanso físico, uma cessação de atividades para o povo. Inclusive, quando ele institui o sábado, não havia nem pecado ainda, então não havia nem por que dizer que, porque o homem sofreria com o trabalho, não, porque nem era esse o plano de Deus, né? Quando ele fala do suor do teu rosto comerás o teu pão, isso foi na maldição posterior ao pecado. Então a cessação de atividades não tinha só a ver com o descanso, mas com a própria adoração a Deus. Então, por isso que nós temos que tomar um cuidado em buscar qual é o verdadeiro ponto aí, né? O que permanece e o que não permanece. Acaso Deus permite mudanças na sua palavra ou mandamentos? Não. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Romanos 3,31 e Romanos 7,12. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Alguns alegam, né, que mas essa parte de Romanos foi a lei da fé, que ele está dizendo que não se anula. Vamos ver? Romanos 3, Romanos 3, 21 em diante. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Veja, quando ele fala, se manifestou a justiça sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ele não está negando a necessidade do testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele está fazendo uma comparação em qual sentido? Nenhum de nós pode ser perfeito, então nenhum de nós pode ser salvo tendo a lei como causa. Isso não significa que ele está negando a lei como consequência da salvação. São justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é Jesus Cristo. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Ou seja, se é sob a tolerância de Deus, significa que quando eu aceito a Deus, eu não vou ter nenhuma instrução a ser obedecida? Óbvio que não. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, pois, a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É Deus somente dos judeus? Não. Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé em circuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Qual lei que ele estava falando aqui? A instrução, o conjunto de instruções para serem obedecidas. Então ele não está falando da lei da fé. Se ele está contrastando a lei com a fé, como é que ele poderia estar falando da lei da fé? Evidentemente que ele não está falando da lei da fé. Até porque ele nem precisaria fazer essa pergunta, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? Se fosse a lei da fé que ele estivesse se referindo. Né? Então, evidentemente, quando ele fala anulamos, pois, a lei pela fé, porque ele está contrastando a lei com a fé. E para que não houvesse dúvida com relação a isso, Paulo está dizendo que não é necessária obediência? Não, pelo contrário. Quem lê Romanos 1, por exemplo, e 2, né? Vai ver claramente que ele não está falando contra a necessidade de obediência, ele não está falando contra a necessidade, contra a validade de uma lei existente, não é? Então, quando ele fala, anulamos, pois, a lei pela fé, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não estou dizendo que a lei é desnecessária. Pelo contrário, eu estou confirmando a lei, eu estou confirmando que pelo fato de nós não conseguirmos obedecer perfeitamente à lei, desde o momento que nascemos até o momento que morremos, nós precisamos da graça de Jesus. E é a graça que nos salva. Não a obediência à lei, porque nós não conseguimos obedecer à lei por completo. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,
12, né? Romanos 7, verso 12, que nos diz, verso 11, pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então ele está dizendo assim, olha, quando eu sei que aquilo é errado, eu percebo quanto o que é errado é maligno, é prejudicial. Quando eu não sei, eu posso até não ter uma noção exata da malignidade daquilo, do quanto aquilo é prejudicial. Mas quando eu conheço a vontade de Deus, quando eu conheço a sua lei, aí eu percebo. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos, não anulamos a lei pela fé, confirmamos, e a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. O que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? Daniel 8:12, 7:25. O exército lhe foi entregue com o diário, no caso, né? Por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, aqui Deus está dizendo que existem momentos em que alguém pode ter algum sucesso em deitar a verdade por terra. Se não para todos, pelo menos para a maioria das pessoas, em relação à maioria. Né? E por que nós dizemos isso? Porque nós queremos que Deus tem sempre o seu remanescente, né? Um grupo que ele preserva para guardar a sua verdade. E nós passamos a fazer parte desse grupo cada vez mais quando nós nos aprofundamos no estudo da palavra e buscamos descobrir o que ela quer nos ensinar. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos, possivelmente o calendário, né? A questão referente ao calendário, vamos dizer assim, tentar prejudicar a compreensão dos servos de Deus em relação aos tempos estabelecidos, ao que Deus estabeleceu, em relação à sua lei, né? Cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então esses dois versos eles nos indicam que existe a possibilidade dos poderes instituídos, dos poderes existentes, melhor dizendo. Né? Existe a possibilidade dos poderes existentes tentarem mudar aquilo que Deus estabeleceu e terem até algum sucesso por uma boa parte em relação a boa parte das pessoas. Né? Então, o que aconteceria no futuro com a lei de Deus? A verdade seriam jogados por terra. Os 10 mandamentos seriam alterados? Os mandamentos seriam alterados, né? Os homens teriam a permissão de Deus para mudar seus mandamentos. Falso, né? O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, alguns seres humanos, né, em muitos casos a maioria, né, infelizmente, acabam mudando a verdade de Deus, o que Deus estabelece, e instituindo coisas no lugar do que Deus quer. Então, eles mudam a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Né? As pessoas que criticam, por exemplo, um cristão por falar que, por ter como padrão moral o padrão bíblico e não vê nenhum problema em pagar milhões por um quadro de alguns centímetros quadrados de área, não é? E isso por aí afora, né? Então as pessoas servem a criatura em lugar do Criador. Basta olhar para o nosso mundo hoje, né? Quem é que ganha mais? Quem ganha mais dinheiro? Quem tem mais fama? Quem tem mais poder? É quem vive e quem prega a verdade de Deus? Não. É geralmente quem tem mais fama, quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro. É quem exalta o entretenimento, quem exalta os instintos humanos.
quem bajula a vontade humana de ouvir algo que ele quer ouvir. Então, geral, ou seja, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então existem o que os homens fizeram com a verdade de Deus, o que os seres humanos fizeram. Muitos deles fizeram o que está em Romanos 1, 25, não é? Então eles seguiram a verdade? Muitos não, né? Amaram? Se não seguiram, poderiam até ter seguido sem amor, né? Mas não amaram e mudaram a verdade de Deus em mentira. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Marcos 7, 6 a 9 e verso 13. Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando sobre aquilo que contraria a vontade de Deus. A Bíblia fala que Jesus estava numa sinagoga, como era seu costume, e se levantou para ler. Então Jesus não está condenando todo e qualquer tipo de costume ou tradição. Ele está condenando costumes e tradições que contrariem a verdade, a vontade de Deus. E aí muitos colocam isso no lugar da vontade de Deus. É o que nós temos visto no mundo, né? E infelizmente isso não tem feito o mundo melhorar. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então veja que ele está dizendo: olha, se existe um costume, por mais que seja apreciado, que contraria a vontade de Deus, ele não pode ser seguido, ele tem que ser abandonado. Ou seja, ele está dizendo que isso não faria sentido se ele não estivesse falando em mandamentos permanentes, em mandamentos que não poderiam ser quebrados. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então a Bíblia está deixando claro que existem absolutos morais. E não só absolutos morais, mas mesmo os mandamentos cerimoniais, civis, qualquer que fosse o aspecto, enquanto Deus determina que ele deva prevalecer, se você desobedece por uma tradição, você e eu estamos em uma atitude de rebeldia. Ele diz jeitosamente, né? Aí teríamos que analisar o original dessa palavra, mas ele dando a entender que gradativamente as pessoas começaram a alterar os mandamentos de modo que as pessoas não percebessem, pelo menos não ficasse tão evidente, né? Para alguns ou para muitos, as mudanças. E aí ele fala: e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, então ele está dizendo que é algo que não estava restrito a um ponto ou outro. Ou seja, ele estava mostrando que em vários pontos as pessoas que deveriam representá-lo aqui nesse mundo estavam deturpando o ensino de Deus. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Tradições, mandamentos de homens. O que é mais importante para Deus? Atos 5:29 e Tito 1:14. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós entendemos nisso, se você quiser ler o contexto de Atos 5 também, você vai perceber que quando obedecer à autoridade representa ferir o que Deus estabelece, então nós não podemos obedecer à autoridade instituída. Por isso ele fala: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Se existem mandamentos de homens desviados da verdade, então existem mandamentos que são do próprio Deus. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. Então, quando você e eu honramos pai e a mãe,
nós estamos mantendo um relacionamento familiar sadio. Quando nós deixamos de assassinar, quando nós deixamos de furtar, de mentir, basta você se imaginar em um hospital onde o médico não tem problema, não tivesse problema, o médico e a sua equipe não tivesse problema em mentir e nem em matar. Você se sentiria à vontade para ser tratado nesse hospital? Né? Então você está lá no hospital em que as pessoas não se importam em mentir, não se importam em matar e vender os órgãos das pessoas. Então você se sentiria à vontade? Então perceba que para que alguém transgrida esses mandamentos e tenha algum sucesso, é necessário que haja uma degradação, um prejuízo enorme para uma série de pessoas, né? Então você imagine se todo mundo resolvesse furtar, como seria o nosso mundo, não é? Então, todo mundo resolve furtar, como ficaria o incentivo à produção? Quase nulo, né? Porque quem iria produzir? Produzir, correr o risco de acabar de produzir e ter a sua produção furtada? Então, seria um verdadeiro caos, não é? Então, seria a força bruta de uma forma cada vez mais explícita, né? E aí seria um incentivo ao furto constante. Então, ou seja, o incentivo ao furto leva ao caos, o incentivo à mentira leva ao caos, o incentivo ao assassinato leva ao caos. Então, perceba que realmente a lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento, né? Então, imagine você convivendo com uma família em que a regra é mentira, a regra é o adultério, a regra é o assassinato, a regra é a cobiça. Então, imagine uma família assim, imagine uma sociedade assim. Então, aí nós vemos a necessidade de princípios permanentes que tenham um cunho não provisório, né, que tenham um cunho não só de auxiliar essa ou aquela população, mas o ser humano como um todo, né? Preocupada com a estrutura do ser humano e a necessidade de harmonia. A obediência demonstra a intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Isso é o que pelo menos o cristianismo tradicional prega, e graças a Deus, né? Ou seja, quanto mais nós contemplamos aquele que agiu por amor verdadeiro, mais nosso caráter é transformado. Por seu Espírito, ele nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei em nosso coração. Jeremias 31, 33. Vale a pena ler esse verso, né? Jeremias 31, 33. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então perceba que ele está falando isso para Israel, mas seria exclusivamente para Israel e ninguém mais, nenhum outro, vamos dizer assim, o Israel físico, né? Só aqueles que fossem geneticamente descendentes do povo de Israel é que poderiam ter a lei no coração? Não, nunca foi assim, né? Mesmo quando Deus estabeleceu a sua lei lá para o povo de Israel, ele deixa claro que todo aquele estrangeiro que quisesse servir seria aceito dentro do povo, do seu povo. Recapitulação: os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. Mais ou menos, vamos dizer assim, né? Mas se você olhar os 4 primeiros, você consegue enxergar o amor a Deus sobre todas as coisas. O quarto mandamento ele é um misto, né? Ele revela tanto amor a Deus sobre todas as coisas, como ao próximo, como a nós mesmos. Existe uma função humanitária grandiosa no quarto mandamento. Não só nele, mas na própria estrutura do quarto mandamento nós vemos ele como um mandamento misto, né? E um mandamento bem abrangente. Mas nós percebemos também que fica bem evidente o amor a Deus sobre todas as coisas
nos fazendo obedecer a Deus e não colocando outro Deus além dele, não dizendo o seu nome em vão, não adorando imagem de escultura, assim como nós vemos os outros mandamentos, o amor ao ser humano, honrando pai e mãe, não matando, não adulterando, não furtando, não cobiçando, não falando falso testemunho. Então, inclusive no descanso, né? Cessando nossas atividades e permitindo que as pessoas também cessem suas atividades, fazendo atividades de altruísmo nesse dia, não só nesse dia, mas principalmente também nesse dia em que nós cessamos nossa atividade e nos concentramos nas atividades de cunho espiritual. Então Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. A verdade também, né? Também nessa parte da Bíblia. A lei de Deus é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira e hoje muitos seguem tradições e mandamentos de homens. Compromisso de fé. Creio nos 10 mandamentos como norma vigente para todos os cristãos. Eu não estou dizendo aqui que só os 10 mandamentos. Existem outros mandamentos também, diretamente vinculados a ele, ou talvez não tão evidentes na sua vinculação a ele, mas de alguma forma ligados aos 10 mandamentos, consubstanciados, ou seja, tendo os 10 mandamentos de alguma forma como parte da sua essência. Rejeito as tradições e imposições de homens afastados da verdade e desejo seguir todos os mandamentos de Deus, com certeza, né? Tudo que Deus determina, nós vamos seguir. Próximo estudo. Alguns cristãos guardam o sábado como dia santo de culto e repouso, outros guardam o domingo, há quem santifique a sexta-feira e outros dias da semana. Os muçulmanos, por exemplo, né, se eu não me engano, santificam a sexta-feira. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a autoridade máxima para responder à pergunta que dia devemos observar como santo. Pelo menos para aqueles que acreditam na Bíblia, né? Que dias devemos observar como santo? Veremos a resposta no próximo estudo. Que Deus possa nos abençoar, que você tenha uma vida plena em Deus, que nós tenhamos, né? Que Ele venha nos auxiliar com sabedoria em todas as coisas. Até o próximo estudo. Fiquem com Deus.